Se curarem minhas pernas, eu adoto vocês, disse o milionário aos 3 meninos de rua. 5 minutos depois, o milionário caiu em lágrimas ao sentir suas pernas formigarem. Antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Lucas acordou com o barulho dos caminhões de lixo passando pela avenida. O sol já estava alto, mas ele já estava de pé. Ao verificar Miguel e Pedro, ainda dormiam no papelão que usavam como cama. Os dois respiravam tranquilos, encolhidos um ao lado do outro para se protegerem do frio da madrugada. Lucas tinha 15 anos, mas sua postura era de alguém muito mais velho. Seus olhos castanhos carregavam uma seriedade que não combinava com a idade, resultado de anos vivendo nas ruas desde que perderam os pais em um incêndio. Ele se lembrava daquela noite como se fosse ontem. Tinha 8 anos quando acordou com o cheiro de fumaça invadindo o quarto. Seu pai gritou para que corresse. Sua mãe o empurrou pela janela. Lucas caiu no quintal do vizinho e, quando olhou para trás, as chamas consumiam tudo. Nunca mais viu seus pais. Os vizinhos chamaram os bombeiros. A assistência social veio buscá-lo, mas Lucas fugiu do abrigo na primeira oportunidade. Não suportava as regras, os outros meninos violentos e a comida que faltava. Preferiu a liberdade perigosa das ruas. Foi nas ruas que conheceu Miguel 3 anos atrás. O menino tinha 10 anos na época e estava sendo espancado por 2 garotos mais velhos que queriam roubar o pouco dinheiro que ele tinha conseguido pedindo esmolas. Lucas interveio. Apanhou muito, mas conseguiu afugentar os agressores. Miguel ficou em dívida com ele desde então. O garoto tinha sido abandonado ainda bebê em um terreno baldio encontrado por uma mulher que o levou para um abrigo. Passou a infância inteira sendo transferido de instituição em instituição, nunca ficando tempo suficiente em nenhum lugar para criar laços. Aos 10 anos cansou daquela vida e fugiu. Pedro chegou a 2 anos. Era um menino franzino de apenas 8 anos na época, com marcas de queimadura de cigarro nos braços e cicatrizes antigas nas costas. Fugia do padrasto, que o espancava diariamente, sempre embriagado e violento. A mãe de Pedro nunca o defendeu com medo de apanhar também. Uma noite depois de uma surra particularmente brutal, Pedro simplesmente saiu de casa e não voltou mais. Encontrou Lucas e Miguel dormindo debaixo de um viaduto e pediu para ficar com eles. Lucas aceitou sem hesitar. Agora eram uma família estranha, maltrapilha e faminta, mas uma família. Lucas trabalhava como ajudante de pedreiro, sempre que conseguia, carregando tijolos e misturando cimento em obras espalhadas pela cidade. Miguel ficava responsável por conseguir comida, seja pedindo nos restaurantes ou vasculhando o lixo dos mercados. Pedro, apesar da pouca idade, tinha um talento especial. Ele se sentava nas calçadas movimentadas e conversava com as pessoas. Não pedia dinheiro diretamente, apenas conversava. Mas algo em suas palavras simples e no seu jeito calmo fazia com que as pessoas voluntariamente lhe dessem algumas moedas. Pedro tinha esse dom de acalmar as pessoas, de fazê-las se sentirem ouvidas. Naquela manhã, Lucas acordou os dois e foram procurar algo para comer. Caminharam até uma padaria onde às vezes conseguiam pães que iam ser jogados fora. O dono era um homem carrancudo chamado seu Osvaldo, que geralmente os enxotava. Mas sua esposa, Dona Maria, tinha pena dos meninos e sempre separava alguns pães velhos. Quando chegaram, Dona Maria estava na porta varrendo a calçada. Ela sorriu ao vê-los, entrou na padaria e voltou com um saco cheio de pães de ontem e algumas empadinhas amassadas. Pegaram a comida e foram comer no banco de uma praça próxima. Pedro comeu seu pão em silêncio e depois fechou os olhos. Lucas sabia que ele estava rezando. O menino fazia isso todas as manhãs e todas as noites, agradecendo pela comida e pedindo proteção para os 3. Lucas não acreditava muito em Deus depois de tudo que tinha passado, mas nunca zombou da fé do garoto. Se aquilo o ajudava a suportar a vida nas ruas, que rezasse o quanto quisesse. Depois do café improvisado, precisavam decidir o que fazer no dia. Lucas tinha conseguido trabalho em uma obra que ficava do outro lado da cidade.
O mestre de obras, seu Joaquim, era um homem justo, que pagava no final do dia e não roubava no peso do serviço. Miguel ia tentar a sorte nos restaurantes da região central, onde os donos eram mais generosos. Pedro ficaria com Lucas na obra, ajudando no que pudesse e ganhando algumas moedas. Estavam atravessando uma das avenidas mais movimentadas quando viram um carro de luxo estacionado em frente a um hotel 5 estrelas. Era um hotel enorme com porteiro de terno e tapete vermelho na entrada. Do carro desceu um homem alto de terno caríssimo e relógio que brilhava ao sol. Ele tinha por volta de 40 anos, cabelos grisalhos penteados para trás e uma expressão de superioridade no rosto. Alexandre Monteiro era conhecido na cidade. Seus outdoors estavam espalhados por toda parte anunciando os empreendimentos imobiliários de sua construtora. Era dono de metade dos prédios comerciais da região central e tinha fama de ser impiedoso nos negócios. Lucas já tinha ouvido histórias de famílias despejadas porque Alexandre comprou os terrenos onde moravam para construir seus edifícios. O empresário não se importava com ninguém além dele mesmo. Alexandre entregou as chaves do carro para o manobrista com um gesto displicente e virou-se para entrar no hotel. Não olhou para os lados nem prestou atenção no sinal de pedestres que estava vermelho. Começou a atravessar a rua com passos apressados, checando o celular. Foi quando o ônibus apareceu. O motorista buzinou desesperadamente e pisou no freio com toda a força, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. Alexandre foi arremessado vários metros, seu corpo girando no ar antes de bater contra o asfalto com um som horrível que Lucas nunca esqueceria. O silêncio que se seguiu durou apenas segundos antes dos gritos começarem. Lucas, Miguel e Pedro estavam a poucos metros do acidente. Viram tudo. O corpo de Alexandre estava imóvel no chão, sangue escorrendo de um corte na testa. Suas pernas estavam em ângulos estranhos, claramente quebradas. Pessoas correram de todos os lados. Alguém gritou para chamar uma ambulância. O motorista do ônibus desceu do veículo tremendo e chorando. Os 3 meninos ficaram paralisados observando a cena. Um segurança do hotel correu para Alexandre e se ajoelhou ao lado dele. O empresário estava consciente com os olhos arregalados de dor e choque. Ele tentou se mover, mas gritou de agonia. Outros funcionários do hotel trouxeram uma maca, mas os paramédicos que chegaram logo depois orientaram que ninguém deveria mover o acidentado até eles avaliarem a situação. A ambulância chegou em 10 minutos. Os paramédicos trabalharam rapidamente imobilizando Alexandre antes de colocá-lo na maca. Uma mulher loira de vestido caro e maquiagem impecável chegou correndo. Era Clarice, esposa de Alexandre. Ela estava pálida, com as mãos tremendo, enquanto tentava segurar as lágrimas. Clarice tentou subir na ambulância, mas um dos paramédicos explicou que não havia espaço. Ela correria para o hospital por conta própria. Um homem de terno cinza mais jovem que Alexandre chegou logo em seguida. Roberto era o sócio de Alexandre na construtora. Ele colocou a mão no ombro de Clarice oferecendo consolo, mas seus olhos estavam calculistas, já pensando nas implicações do acidente para os negócios. A ambulância partiu com sirenes ligadas. A multidão começou a se dispersar e os carros voltaram a trafegar. A vida seguiu. Lucas, Miguel e Pedro permaneceram ali mais alguns minutos processando o que tinham visto. Pedro tinha lágrimas nos olhos. Os dias seguintes foram repletos de notícias sobre o acidente. Alexandre Monteiro estava em todos os jornais e noticiários. O diagnóstico era devastador, além das múltiplas fraturas nas pernas, a coluna havia sido seriamente comprometida. Os médicos foram claros. Alexandre nunca mais voltaria a andar. Ele passaria o resto da vida preso a uma cadeira de rodas. Lucas, Miguel e Pedro acompanhavam as notícias através das televisões nas vitrines das lojas. Viam as imagens de Alexandre no hospital cercado de médicos. Clarice estava sempre ao seu lado com expressão cansada. Roberto aparecia dando entrevistas dizendo que a empresa continuaria funcionando normalmente e que Alexandre tinha sua total dedicação e apoio. 2 meses se passaram. A vida dos 3 meninos continuava na mesma rotina de sempre.
Lucas trabalhava nas obras quando conseguia. Miguel pedia comida e Pedro conversava com as pessoas nas ruas. Dormiam onde podiam, enfrentavam o frio e a fome, mas sempre juntos. Foi em uma tarde de domingo que decidiram explorar um bairro diferente, uma região nobre que ficava nos arredores da cidade. As casas eram enormes, com jardins bem cuidados e muros altos. Caminharam por ruas limpas e arborizadas, observando aquele mundo tão distante do deles. Foi quando viram o portão entreaberto de uma mansão particularmente grande. Lucas espiou pela abertura e viu um jardim imenso com gramado verde e flores coloridas. E no meio do jardim, em uma cadeira de rodas, estava Alexandre Monteiro. O empresário olhava para o nada com expressão vazia, completamente alheio ao mundo ao seu redor. Não havia ninguém por perto. Miguel cutucou Lucas, sinalizando que deveriam ir embora, mas Pedro já tinha entrado pelo portão. O menino caminhou direto até Alexandre, sem medo, sem hesitação. Lucas e Miguel correram atrás, tentando puxá-lo de volta antes que causassem problemas, mas era tarde. Alexandre virou a cabeça lentamente ao perceber a presença dos meninos. Seu rosto estava magro, com olheiras profundas e a barba por fazer. Ele os encarou com uma mistura de surpresa e raiva. Pedro parou na frente da cadeira de rodas e disse com sua voz tranquila que estava com fome e que eles não tinham comido desde ontem. Perguntou se Alexandre poderia dar alguma comida. Lucas tentou puxar o menino, pedindo desculpas e dizendo que iam embora, mas Alexandre ergueu a mão, mandando que esperassem. O empresário os estudou por longos segundos. 3 meninos sujos, maltrapilhos, obviamente vivendo nas ruas. Em outra época, Alexandre teria chamado a segurança e os mandado embora. Mas algo aconteceu naquele momento. Talvez fosse o olhar determinado de Lucas, ou a calma de Pedro, ou a sinceridade nos olhos de Miguel. Alexandre sentiu uma pontada de algo que não sentia há muito tempo: curiosidade. Ele perguntou os nomes deles. Lucas respondeu, apresentando Miguel e Pedro. Alexandre assentiu e então fez uma pergunta estranha. Perguntou se eles sabiam quem ele era. Lucas disse que sim, que tinham visto o acidente. Alexandre deu um sorriso amargo e perguntou se eles achavam que ele voltaria a andar algum dia. Miguel, sempre o mais honesto, respondeu que não sabia, que não entendia de medicina. Pedro, com sua fé inabalável, disse que Deus podia fazer qualquer coisa. Alexandre riu, mas era uma risada sem alegria. Disse que Deus havia se esquecido dele há muito tempo. Foi então que Alexandre fez a proposta. Disse que se os 3 meninos conseguissem fazer com que ele voltasse a andar, ele os adotaria. Dariam uma casa, comida, educação, tudo o que precisassem. Nunca mais passariam fome ou frio. Mas se falhassem, deveriam ir embora e nunca mais voltar. Lucas percebeu que era uma proposta cruel, feita por alguém amargo que queria zombar deles. Alexandre não acreditava que pudesse ser curado, estava apenas brincando com a esperança de 3 crianças famintas. Mas antes que Lucas pudesse recusar, Pedro aceitou o desafio. O menino estendeu a mão e disse que fariam Alexandre voltar a andar. Alexandre apertou a mão de Pedro com um sorriso cínico e então gritou por seus seguranças. 2 homens grandes apareceram correndo. Alexandre disse que os meninos iriam trabalhar para ele, fazendo serviços no jardim e na casa, e deveriam vir todos os dias. Os seguranças, um chamado Marcos e outro chamado Gilberto, olharam para Alexandre como se ele tivesse enlouquecido, mas não questionaram. Naquela noite, enquanto dormiam debaixo de um viaduto, Lucas questionou Pedro sobre por que tinha aceitado aquela proposta impossível. Pedro respondeu simplesmente que Deus havia colocado Alexandre no caminho deles por uma razão. Miguel concordou, dizendo que sentia que deveriam tentar. Lucas suspirou, mas no fundo sabia que pelo menos teriam comida garantida enquanto durassem ali. No dia seguinte, os 3 voltaram à mansão. Marcos os recebeu no portão e os levou até uma área de serviço nos fundos da casa. Entregou ferramentas de jardinagem e disse que deveriam cortar a grama, arrancar as ervas daninhas e limpar as folhas secas. Trabalhariam em troca de comida, mas nada de entrar na casa ou perturbar o patrão. Os meninos trabalharam durante toda a manhã. Lucas, acostumado com o trabalho pesado, liderava os esforços.
Miguel tinha jeito para organizar as ferramentas e separar o que era útil do que era lixo. Pedro, apesar da pouca força, se esforçava ao máximo, sempre com um sorriso no rosto. No meio da manhã, uma mulher apareceu. Era Clarice, a esposa de Alexandre. Ela os observou da varanda por alguns minutos antes de descer até o jardim. Clarice era bonita, mas havia tristeza em seus olhos. Ela perguntou quem eles eram e o que estavam fazendo ali. Lucas explicou sobre o acordo com Alexandre. Clarice franziu a testa, claramente desaprovando a ideia. Disse que o marido estava passando por um momento difícil, que não estava bem da cabeça. Não queria que os meninos se iludissem com falsas esperanças. Lucas garantiu que estavam apenas ali para trabalhar e comer nada mais. Clarice os estudou por mais alguns segundos e então voltou para dentro da casa sem dizer mais nada. Na hora do almoço, uma empregada chamada Joana trouxe pratos com comida farta, arroz, feijão, bife, salada e suco. Os três devoraram tudo em minutos. Joana era uma mulher de meia idade com rosto bondoso e mãos calejadas de anos de trabalho. Ela sentou com eles e conversou um pouco. Disse que trabalhava na casa há 10 anos e que Alexandre e Clarice sempre foram patrões difíceis, mas pagavam bem. Joana contou que antes do acidente, Alexandre mal pisava em casa, vivia trabalhando, fazendo negócios e viajando. Clarice era deixada sozinha na mansão enorme, sem filhos, sem amigos, apenas esperando o marido que nunca chegava. O casamento era frio, sem amor, apenas uma fachada para manter as aparências sociais. Depois do almoço, voltaram ao trabalho. No meio da tarde, Alexandre apareceu na varanda em sua cadeira de rodas. Ele os observou trabalhar por alguns minutos e então chamou Lucas. O menino se aproximou sujo de terra e suor. Alexandre perguntou quanto tempo ele achava que levaria para fazer o milagre acontecer. Lucas respondeu honestamente que não sabia, que não era médico nem curandeiro. Alexandre riu com escárnio e disse que pelo menos o garoto era sincero. Perguntou sobre as histórias de vida dos três. Lucas contou brevemente, sem entrar em detalhes dolorosos. Falou sobre o incêndio que matou seus pais, sobre como conheceu Miguel e Pedro e sobre a vida nas ruas. Alexandre escutou em silêncio e, quando Lucas terminou, disse algo inesperado, que pelo menos Lucas tinha escolhido as ruas e tinha liberdade. Falei. Alexandre estava preso naquela cadeira, dependente dos outros para tudo. Era uma prisão pior que qualquer rua. Lucas não soube o que responder, apenas voltou ao trabalho. Os dias se transformaram em semanas. Os três meninos iam à mansão, todas as manhãs trabalhavam no jardim, almoçavam a comida que Joana preparava e iam embora no final da tarde. Alexandre os observava frequentemente da varanda, às vezes fazendo comentários sarcásticos, outras vezes apenas em silêncio. Foi Miguel quem teve a ideia de começar a conversar com Alexandre. O garoto tinha o dom de fazer as pessoas se abrirem. Ele se aproximou da varanda em um desses dias e perguntou se Alexandre queria companhia. O empresário resmungou que não, mas também não mandou Miguel embora. O menino sentou nos degraus da varanda e começou a falar. Miguel falou sobre os abrigos onde tinha vivido, sobre as pessoas que conheceu, sobre sonhos que tinha. Disse que gostava de desenhar, que encontrava pedaços de papel e carvão para fazer seus desenhos. Não eram bons, admitiu, mas o faziam feliz. Alexandre escutou sem interromper. Quando Miguel terminou, disse apenas que sonhos não enchiam barriga. Miguel concordou, mas respondeu que sonhos mantinham a esperança viva. Pedro também começou a se aproximar de Alexandre. O menino não falava muito, apenas se sentava perto da cadeira de rodas e ficava ali em silêncio. No começo, Alexandre o ignorava, mas eventualmente começou a conversar. Perguntou sobre a fé de Pedro, sobre por que acreditava tanto em Deus depois de tudo que tinha passado. Pedro explicou que a fé era tudo que tinha. Quando apanhava do padrasto, rezava. Quando estava com fome, rezava. Quando tinha medo, rezava. Deus sempre o confortava, sempre o mantinha vivo. Alexandre disse que Deus nunca tinha feito nada por ele. Pedro respondeu que às vezes Deus agia de formas que não entendíamos na hora, mas que tudo tinha um propósito. Lucas era o mais reservado, focado no trabalho.
mas Alexandre começou a fazer perguntas sobre os livros que via Lucas lendo durante os intervalos. Eram livros velhos que o menino encontrava no lixo manuais de matemática física e engenharia. Lucas admitiu que sonhava em ser engenheiro, um dia em construir coisas, em ter uma profissão de verdade. Alexandre ficou impressionado com a determinação do garoto. Perguntou se Lucas realmente acreditava que poderia estudar morando nas ruas, sem escola, sem recursos. Lucas respondeu que não sabia se conseguiria, mas que não custava tentar. Alexandre então fez algo surpreendente. Mandou Marcos buscar alguns livros de sua biblioteca pessoal e entregou a Lucas. Eram livros de cálculo e geometria ainda novos. Disse que Lucas poderia ficar com eles. Clarice observava tudo de longe. Ela via o marido conversando com os meninos, via como ele parecia menos amargo quando eles estavam por perto. Uma tarde ela desceu ao jardim e se juntou às conversas. Sentou ao lado de Miguel e pediu para ver seus desenhos. O menino ficou envergonhado, mas mostrou. Eram esboços simples de ruas, pessoas e o céu. Clarice ficou surpresa com o talento bruto do garoto. Ela perguntou se Miguel gostaria de materiais melhores. O menino respondeu que não tinha dinheiro. Clarice disse que isso não era problema. No dia seguinte, trouxe um estojo completo com lápis de cor, canetinhas e um caderno de desenho. Miguel ficou sem palavras. Abraçou o caderno contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Aquele gesto simples mexeu com Alexandre. Ele viu a alegria genuína no rosto do menino, algo que não via há anos em sua própria casa. Percebeu que Clarice também estava mudando, se tornando mais leve e mais viva. A presença dos três garotos estava transformando não apenas ele, mas toda a dinâmica daquela mansão fria. Roberto, o sócio de Alexandre, começou a visitar a mansão com mais frequência. Ele dizia que estava preocupado com o bem-estar do amigo, mas seus olhos traíam outras intenções. Roberto via que Alexandre estava distraído, fragilizado emocionalmente. Era a oportunidade perfeita para tomar controle da empresa. Nas reuniões de negócios que aconteciam na sala de Alexandre, Roberto começou a tomar decisões sozinho. Dizia que Alexandre precisava se concentrar em sua recuperação, que ele cuidaria de tudo. Alexandre, cansado e deprimido, concordava sem questionar, não percebendo que estava lentamente perdendo o controle de tudo que havia construído. Foi Marcos, o segurança, quem primeiro desconfiou de Roberto. Ele ouvia conversas no portão, via como Roberto chegava sempre com uma pasta cheia de documentos para Alexandre assinar. Conversou com Gilberto sobre suas suspeitas, mas não tinha provas de nada, apenas uma sensação ruim. Enquanto isso, Lucas teve uma ideia. Ele tinha visto fisioterapeutas trabalhando em uma das obras onde ajudava, observando como eles massageavam e alongavam os músculos de um trabalhador que tinha se machucado. Decidiu tentar fazer o mesmo com Alexandre. Pediu permissão e, surpreendentemente, Alexandre concordou. Todos os dias depois do trabalho no jardim, Lucas passava meia hora massageando as pernas de Alexandre. Ele não sabia exatamente o que estava fazendo, apenas imitava os movimentos que tinha visto. Alexandre dizia que não sentia nada, que era inútil, mas permitia que Lucas continuasse. Havia algo de reconfortante naquele gesto, na dedicação do garoto. Miguel contribuía de outra forma. Ele conversava com Alexandre sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como guardar mágoa, apenas envenenava a própria alma. O garoto tinha uma sabedoria que não condizia com seus 13 anos. Falava sobre como tinha perdoado todos que o abandonaram, todos que o machucaram, porque carregar raiva era muito pesado. Alexandre ouvia e refletia. Pensava em todas as pessoas que havia pisoteado ao longo da vida, famílias despejadas, funcionários demitidos, friamente concorrentes destruídos. Nunca tinha sentido remorso antes, mas agora, preso naquela cadeira, começava a questionar suas escolhas. O que tinha sobrado de toda aquela crueldade? Riqueza sem sentido, um casamento vazio, nenhum amigo verdadeiro. Pedro continuava com suas preces silenciosas.
Ele rezava por Alexandre todas as noites, pedindo para que Deus tocasse o coração daquele homem amargo, para que o curasse não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Alexandre zombava quando via o menino rezando, mas no fundo uma parte dele desejava ter aquela fé inabalável. 2 meses se passaram desde que os meninos começaram a frequentar a mansão. A rotina estava estabelecida e todos se acostumaram com a presença dos garotos. Joana os tratava como se fossem seus próprios filhos, sempre colocando um pouco mais de comida nos pratos. Marcos e Gilberto pararam de vê-los como intrusos e passaram a respeitá-los pelo trabalho duro que faziam. Foi quando Roberto decidiu agir. Ele sabia que Alexandre estava se apegando aos meninos de rua e que Clarice também estava envolvida emocionalmente. Isso era perigoso para seus planos. Precisava desacreditá-los, fazer com que Alexandre os mandasse embora. Elaborou um plano simples, mas eficaz. Roberto esperou uma tarde em que estava sozinho na casa com Alexandre discutindo papéis da empresa. Os meninos estavam trabalhando no jardim. Ele pediu licença para ir ao banheiro, mas em vez disso foi até onde as roupas dos garotos estavam guardadas. Lucas sempre deixava seu casaco velho pendurado em um cabide da área de serviço. Roberto abriu a bolsa que trazia e tirou um relógio de ouro caríssimo. Colocou-o no bolso interno do casaco de Lucas e voltou como se nada tivesse acontecido. No final do dia, quando os meninos estavam se preparando para ir embora, Roberto encenou sua descoberta. Disse que havia perdido um relógio muito valioso, uma herança de seu pai. Começou a procurar freneticamente, fazendo com que Alexandre mandasse todos procurarem. Foi Clarice quem encontrou o relógio no casaco de Lucas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas ficou pálido, olhando para o relógio como se fosse uma cobra venenosa. Jurou que não tinha roubado, que nunca tinha visto aquele relógio antes. Roberto fez uma cena de indignação, dizendo que confiava nos meninos e que estava decepcionado. Sugeriu que chamassem a polícia. Alexandre olhou para Lucas com uma expressão que o menino não conseguiu decifrar. Perguntou diretamente se ele tinha roubado o relógio. Lucas, com lágrimas nos olhos, negou veementemente. Disse que podiam revistar tudo, que não tinha nada além daqueles livros que Alexandre tinha dado. Miguel e Pedro também defenderam o amigo, dizendo que Lucas nunca roubaria nada. Clarice estava dividida. Queria acreditar nos meninos, mas a evidência estava ali no bolso do casaco de Lucas. Roberto continuou pressionando, dizendo que meninos de rua eram todos iguais, que Alexandre havia sido ingênuo em confiar neles. Sugeriu que fossem embora imediatamente e nunca mais voltassem. Foi quando Alexandre ergueu a mão pedindo silêncio. Ele tinha uma expressão pensativa. Disse que antes de tomar qualquer decisão, queria revisar as câmeras de segurança. Roberto empalideceu ligeiramente, mas se recuperou rápido, dizendo que era uma excelente ideia, que as câmeras provariam o roubo. Alexandre mandou Marcos buscar as gravações do dia inteiro. Foram todos para a sala onde havia um computador conectado ao sistema de segurança. Marcos colocou as imagens desde o início da manhã. Viram os meninos chegando, trabalhando no jardim, almoçando. Aceleraram o vídeo até o momento em que Roberto disse ter perdido o relógio. Foi então que viram. A câmera da área de serviço mostrava claramente Roberto se aproximando do casaco de Lucas, olhando ao redor para ver se alguém estava observando, tirando o relógio de sua própria bolsa e colocando-o no bolso do casaco. A evidência era incontestável. O silêncio na sala era ensurdecedor. Roberto tentou balbuciar uma explicação, mas não havia o que dizer. Alexandre o encarou com uma fúria fria que fez o sócio recuar um passo. Perguntou por que ele tinha feito aquilo. Roberto, percebendo que estava encurralado, decidiu admitir parte da verdade. Disse que estava tentando proteger Alexandre, que os meninos eram aproveitadores que iam tirar vantagem dele. Alexandre não acreditou. Mandou Marcos buscar todos os documentos que Roberto tinha trazido nas últimas semanas. Passou horas revisando cada papel, cada contrato, cada transferência bancária. Foi quando descobriu. Roberto estava desviando dinheiro da empresa há meses, possivelmente anos. Contratos fraudulentos, pagamentos duplicados, contas fantasmas. Milhões haviam sido roubados.
e Alexandre, confiando cegamente no sócio, nunca havia verificado. A traição era completa. Roberto não era apenas um ladrão, era alguém que havia se aproveitado da vulnerabilidade de Alexandre após o acidente para roubar ainda mais. A amizade de 2 décadas era uma farsa. Alexandre sentiu uma dor no peito que não tinha nada a ver com suas pernas paralisadas. Era a dor de perceber que nunca teve amigos verdadeiros, que construiu sua vida cercado de pessoas interesseiras. Ele olhou para Lucas, que ainda estava com os olhos vermelhos de lágrimas. Pediu desculpas ao menino por ter duvidado dele, mesmo que por apenas alguns segundos. Lucas acenou que estava tudo bem, que entendia. Alexandre então virou para Roberto e disse que ele tinha até o amanhecer para deixar a cidade. Caso contrário, chamaria a polícia e apresentaria todas as provas dos desvios. Roberto tentou argumentar, mas Marcos e Gilberto já o estavam escoltando para fora da mansão. Depois que Roberto saiu, Alexandre desabou. Toda a força que mantinha para se mostrar forte e no controle simplesmente evaporou. Ele chorou pela primeira vez desde o acidente. Chorou por tudo que tinha perdido: suas pernas, sua empresa, sua confiança nas pessoas. Clarice se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Era a primeira vez em anos que demonstrava carinho genuíno pelo marido. Foi Pedro quem quebrou o silêncio. O menino se aproximou da cadeira de rodas e disse que agora Alexandre sabia quem eram seus verdadeiros amigos, que Deus tinha revelado a traição de Roberto para protegê-lo de perdas maiores. Explicou que às vezes precisamos perder as coisas erradas para dar espaço às coisas certas em nossa vida. Alexandre olhou para o menino e pela primeira vez não zombou de sua fé, apenas a sentiu cansado demais para argumentar. Os 3 garotos ficaram com ele naquela noite, simplesmente estando presentes, oferecendo o conforto silencioso de sua companhia. Joana preparou chocolate quente para todos e ficaram na sala até tarde conversando sobre coisas simples e leves. Naquela noite, Alexandre percebeu algo fundamental. Os 3 meninos não queriam nada dele além de comida e um lugar para trabalhar. Não pediam dinheiro, não pediam favores, não tentavam manipulá-lo. Eram simplesmente autênticos, algo raro em seu mundo de negócios. E, ironicamente, eram meninos de rua, pessoas que ele teria desprezado meses atrás, que estavam mostrando mais lealdade que seu sócio de 2 décadas. Os dias seguintes foram difíceis. Alexandre precisou reorganizar toda a estrutura da empresa, desfazer os danos causados por Roberto e recuperar o dinheiro desviado. Foi um trabalho exaustivo que o deixava esgotado. Foram os meninos que o mantiveram são. Chegavam toda manhã com suas histórias simples, seu trabalho honesto, sua presença reconfortante. Lucas continuava com as massagens diárias nas pernas de Alexandre. O empresário ainda não sentia nada, mas permitia que o garoto continuasse. Havia algo de terapêutico naqueles momentos, não para suas pernas, mas para sua alma. Miguel continuava conversando sempre com sua sabedoria simples sobre perdão e recomeços. Pedro continuava rezando sua fé inabalável, sendo um farol em meio à escuridão que Alexandre sentia. Clarice também mudou. Ela se via conversando mais com os meninos, interessando-se por suas histórias e seus sonhos. Comprou mais materiais de desenho para Miguel, livros novos para Lucas e um terço novo para Pedro. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha um propósito, além de ser apenas a esposa troféu de um empresário bem-sucedido. Foi em uma manhã, 4 meses depois que os meninos começaram a frequentar a mansão, que aconteceu algo inexplicável. Lucas estava fazendo a massagem usual nas pernas de Alexandre quando o empresário sentiu algo. Era um formigamento fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Ele ficou imóvel sem acreditar. Pediu para Lucas continuar massageando mais forte. O formigamento aumentou. Alexandre chamou Clarice, sua voz tremendo de emoção. Disse que estava sentindo as pernas. Ela pensou que fosse imaginação, mas Alexandre insistiu. Chamaram um médico particular que fazia acompanhamento desde o acidente. O Dr. Eduardo chegou em 1 hora e fez uma série de testes. Confirmou que havia sinais de sensibilidade retornando. Não sabia explicar como ou porquê, mas era real.
Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. A sensibilidade aumentava gradualmente. Alexandre conseguia mexer os dedos dos pés, depois os tornozelos, depois os joelhos. Os médicos estavam perplexos. O prognóstico tinha sido categórico, não havia recuperação possível. Mas ali estava Alexandre, desafiando todas as expectativas. Em 2 semanas, com a ajuda de fisioterapia intensiva, orientada por uma equipe médica agora dedicada, Alexandre deu seus primeiros passos. Eram passos trêmulos, apoiado em barras paralelas, mas eram passos. Lucas, Miguel e Pedro assistiram àquele momento com lágrimas nos olhos. O impossível estava acontecendo. Alexandre caiu de joelhos depois de caminhar apenas alguns metros exausto, mas radiante. Olhou para os 3 meninos e pela primeira vez em meses sorriu um sorriso genuíno. Disse que tinham cumprido sua parte do acordo e que agora era a hora de cumprir a dele e a adotá-los como havia prometido. Clarice abraçou o marido, depois abraçou os 3 meninos. Joana chorava de alegria na cozinha. Marcos e Gilberto batiam palmas. Era um momento de celebração pura. Mas Alexandre sabia que o caminho ainda seria longo. Adotar 3 crianças não era simples. Havia burocracia, questionamentos e obstáculos. Ele contratou os melhores advogados especializados em adoção. Iniciou o processo formal, apresentando toda a documentação necessária. Os meninos fizeram exames médicos, passaram por avaliações psicológicas e foram entrevistados separadamente. Lucas, Miguel e Pedro confirmaram que queriam ser adotados pela família Monteiro. Foi quando surgiu Fernanda Costa, a assistente social responsável pelo caso. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos com cabelos presos em coque apertado e expressão séria. Fernanda tinha visto muitas crianças serem exploradas ao longo de sua carreira, famílias que adotavam por motivos errados, que usavam as crianças para trabalho, para benefícios fiscais, para melhorar sua imagem pública. Ela olhou para Alexandre com desconfiança. Um empresário milionário querendo adotar 3 meninos de rua de uma vez parecia bom demais para ser verdade. Fernanda questionou as motivações de Alexandre, perguntou se não era apenas uma jogada de marketing para melhorar a imagem da empresa após o escândalo com Roberto. Alexandre ficou ofendido, mas entendeu a preocupação. Disse que Fernanda poderia investigar o quanto quisesse, que abriria todas as portas de sua vida, pois queria provar que suas intenções eram genuínas. Fernanda aceitou o desafio. Passou semanas morando praticamente na mansão, observando cada interação entre Alexandre e os meninos. Ela viu como Lucas ajudava Alexandre com os exercícios de fisioterapia. Viu como Miguel conversava com Clarice sobre arte e desenho. Viu como Pedro rezava com Joana antes das refeições. Viu a dinâmica natural que havia se desenvolvido e a forma como todos se preocupavam uns com os outros genuinamente. Fernanda também entrevistou os meninos separadamente. Perguntou se sentiam pressionados a aceitar a adoção, se tinham medo de Alexandre ou se estavam sendo bem tratados. Lucas respondeu que pela primeira vez em anos se sentia parte de uma família. Miguel disse que finalmente tinha um lugar onde era amado de verdade. Pedro afirmou que Deus tinha respondido suas preces de forma ainda melhor do que imaginava. Mas Fernanda não se convencia facilmente. Ela tinha visto crianças serem manipuladas a dizer exatamente o que os adultos queriam ouvir. Decidiu fazer mais uma verificação. Pediu para passar um dia inteiro com os meninos longe da mansão para conversar sem a presença de Alexandre ou Clarice. Levou os 3 para comer em uma lanchonete simples. Sentou com eles e conversou sobre suas vidas nas ruas, sobre o que realmente queriam para o futuro. Lucas falou sobre seu sonho de ser engenheiro, sobre como Alexandre estava lhe dando a chance de estudar de verdade. Miguel mostrou seus desenhos recentes, explicando como Clarice o incentivava. Pedro simplesmente disse que estava feliz que finalmente tinha uma família. Fernanda perguntou se não sentiam falta da liberdade das ruas. Lucas riu e disse que liberdade para passar fome e frio não era liberdade de verdade. Miguel completou dizendo que tinham trocado uma prisão de necessidades por uma vida de possibilidades. Pedro apenas sorriu e disse que estava onde Deus queria que estivesse.
A assistente social voltou para a mansão ainda naquele dia. Conversou longamente com Alexandre e Clarice. Questionou sobre seus planos para o futuro dos meninos, sobre educação e sobre a estrutura familiar. Alexandre respondeu que Lucas seria matriculado em uma das melhores escolas particulares da cidade, com tutores para ajudá-lo a alcançar o nível dos outros alunos. Miguel teria aulas de arte com professores especializados. Pedro continuaria em escola regular, mas com todo o apoio necessário. Clarice falou sobre como sua vida tinha mudado desde que os meninos chegaram. Admitiu que seu casamento com Alexandre estava morto antes do acidente e que viviam como estranhos na mesma casa. Mas os 3 garotos trouxeram vida, trouxeram propósito. Ela finalmente se sentia mãe, finalmente tinha algo pelo qual viver, além de eventos sociais vazios. Fernanda ficou em silêncio por longos minutos após ouvir tudo. Finalmente disse que daria seu parecer favorável ao processo de adoção. Havia riscos, sempre havia, quando se tratava de uma mudança tão drástica na vida de crianças, mas ela acreditava que naquele caso específico era o melhor caminho para os 3 meninos. Mas então surgiu um novo obstáculo. Roberto, do exílio forçado em outra cidade, soube do processo de adoção. Viu uma oportunidade de vingança. Entrou com um processo judicial alegando que Alexandre estava sendo manipulado pelos meninos, que eles eram golpistas experientes que haviam se aproveitado da vulnerabilidade do empresário. Roberto contratou advogados caros e apresentou testemunhas falsas. Um homem se apresentou dizendo ser dono de um mercado que havia sido roubado por Lucas. Uma mulher afirmou que Miguel tinha tentado aplicar um golpe nela, fingindo estar doente para conseguir dinheiro. Outro homem disse que Pedro era parte de uma quadrilha que usava crianças para cometer crimes. As acusações eram todas mentiras, mas foram apresentadas de forma convincente. A mídia pegou a história e explodiu. Jornais publicaram manchetes sensacionalistas sobre um empresário milionário sendo enganado por menores infratores. Programas de televisão debatiam o caso. A opinião pública se dividiu entre os que defendiam Alexandre e os que acreditavam que ele estava sendo manipulado. A pressão foi enorme. Alexandre recebeu ligações de conhecidos aconselhando-o a desistir da adoção, dizendo que estava manchando sua reputação. Membros do conselho de sua empresa expressaram preocupação sobre como aquilo afetava a imagem da companhia. Até alguns funcionários da mansão começaram a duvidar das intenções dos meninos, mas Alexandre não vacilou. Ele conhecia Lucas, Miguel e Pedro, tinha passado meses com eles, tinha visto seu caráter e sua bondade genuína. Não ia abandoná-los agora por causa de mentiras orquestradas por um homem vingativo. Contratou investigadores particulares para desmentir as falsas testemunhas. Os investigadores fizeram um trabalho minucioso. Descobriram que o suposto dono de mercado, na verdade, nunca tinha tido um mercado. Era um ator fracassado que Roberto pagou para mentir. A mulher que alegou ter sido vítima de golpe tinha antecedentes criminais por fraude e estava devendo dinheiro para agiotas. O homem que falou sobre a quadrilha era funcionário demitido da empresa de Alexandre, com motivos pessoais para prejudicá-lo. Todas as provas foram apresentadas ao juiz responsável pelo caso, mas Roberto tinha um último trunfo. Ele conseguiu localizar familiares dos meninos. Encontrou uma tia distante de Lucas que nunca tinha demonstrado interesse pelo sobrinho, mas que agora, vendo a possibilidade de dinheiro envolvido, reivindicava a guarda. Achou a mãe biológica de Miguel, uma mulher com problemas sérios de dependência química que o havia abandonado, mas que subitamente queria o filho de volta. Até o padrasto de Pedro apareceu alegando arrependimento e querendo uma segunda chance. O caso foi para tribunal. A audiência estava marcada e seria decisiva. Alexandre chegou acompanhado de seus advogados e Clarice ao seu lado. Os 3 meninos estavam nervosos, vestidos com roupas novas que Clarice tinha comprado, mas claramente assustados com todo o processo legal. Roberto estava lá sentado do outro lado da sala, com um sorriso presunçoso.
Ao lado dele estavam os supostos familiares dos meninos, todos com expressões gananciosas mal disfarçadas. A tia de Lucas não parava de olhar para o relógio caro de Alexandre. A mãe de Miguel tremia claramente em abstinência. O padrasto de Pedro tinha olhos frios que fizeram o menino se encolher na cadeira. O juiz Dr. Henrique Almeida era um homem de 60 anos conhecido por sua integridade e rigor. Ele leu todos os documentos do processo, ouviu os argumentos de ambos os lados e pediu para ouvir os testemunhos. Roberto falou primeiro. Fez um discurso emocionado sobre como estava preocupado com seu amigo Alexandre, sobre como tinha sido sócio fiel por anos, até ser injustamente acusado de desvio de recursos. Alegou que os meninos eram manipuladores treinados que haviam enganado Alexandre em um momento de vulnerabilidade. Apresentou suas falsas testemunhas que repetiram as mentiras ensaiadas. Os advogados de Alexandre contra-atacaram apresentando as provas de que as testemunhas eram fraudulentas. Mostraram os registros bancários comprovando os pagamentos que Roberto fez a elas e apresentaram as filmagens das câmeras de segurança mostrando Roberto armando o golpe do relógio roubado. Desmontaram cada argumento meticulosamente. Então foi a vez dos familiares falarem. A tia de Lucas chorou lágrimas falsas dizendo que sempre amou o sobrinho, mas não tinha condições de criá-lo na época. Agora, miraculosamente, tinha conseguido estabilidade financeira e queria o menino de volta. A mãe de Miguel balbuciou sobre arrependimento sobre como queria uma chance de ser mãe de verdade. O padrasto de Pedro fez um discurso sobre ter mudado, sobre ter se recuperado do alcoolismo e sobre querer compensar os erros do passado. Os advogados de Alexandre questionaram cada um duramente. Perguntaram à tia de Lucas por que ela nunca tinha visitado o menino nos abrigos ou quando ele fugiu para as ruas. Ela não soube responder. Perguntaram à mãe de Miguel por que ela o abandonou em um terreno baldio quando o bebê se realmente se importava com ele. A mulher começou a chorar, mas eram lágrimas vazias. Perguntaram ao padrasto de Pedro se ele negava as marcas de cigarro e as cicatrizes que o menino ainda carregava. O homem ficou vermelho de raiva, mas não conseguiu negar. Foi então que o juiz pediu para ouvir os próprios meninos. Primeiro chamou Lucas. O garoto de 15 anos se levantou e caminhou até a frente com postura ereta. O juiz perguntou o que ele queria para sua vida. Lucas respondeu com voz firme que queria estudar, que queria ser engenheiro e que Alexandre estava lhe dando a chance que ninguém nunca deu. Disse que sua tia nunca se importou com ele, que não ia deixar que ela destruísse seu futuro agora. Miguel foi o próximo. O menino de 13 anos estava mais nervoso, mas falou com sinceridade. Disse que tinha passado a vida inteira sem pertencer a lugar nenhum, sendo passado de abrigo em abrigo. A mulher que o gerou não era sua mãe, apenas alguém que o trouxe ao mundo e o abandonou. Clarice era sua mãe agora, a única que se importava com ele de verdade. Pedro foi o último. O menino de 10 anos subiu na cadeira das testemunhas com os olhos brilhando de determinação. O juiz, com voz gentil, perguntou o que ele achava de tudo aquilo. Pedro olhou diretamente para o padrasto e disse que aquele homem tinha quase o matado, que as cicatrizes em suas costas nunca o deixariam esquecer. Disse que tinha rezado durante anos para escapar daquela casa, que Deus finalmente tinha ouvido suas preces e que não ia voltar para aquele inferno. O silêncio no tribunal era absoluto. O padrasto de Pedro tentou se levantar gritando que o menino era mentiroso, mas os seguranças o contiveram. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Foi então que Clarice pediu para falar. O juiz concedeu. Ela se levantou e foi até a frente da sala. Pela primeira vez em anos, Clarice falou com convicção sobre seus sentimentos. Disse que tinha vivido em um casamento frio e vazio por mais de uma década, que Alexandre a tratava como um objeto decorativo e que ela tinha perdido qualquer senso de propósito na vida. Clarice contou como tudo mudou quando os 3 meninos apareceram. Pela primeira vez, sentiu que importava para alguém. Pela primeira vez, tinha algo pelo qual acordar de manhã. Viu seu marido, um homem amargo e cruel, se transformar em alguém capaz de amar.
Presenciou o impossível acontecer quando Alexandre voltou a andar, não por causa de médicos ou medicamentos, mas por causa da fé e dedicação de 3 crianças que não tinham nada além de esperança. Ela disse que não importava o que o tribunal decidisse, que ela e Alexandre lutariam pelos meninos até o fim, que aqueles 3 garotos não eram apenas crianças que eles queriam adotar, mas eram seus filhos em todos os sentidos que importavam. Clarice terminou seu depoimento com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas de pé forte e decidida. Alexandre também pediu para falar. Foi a primeira vez que muitos no tribunal o viram caminhar. Ele se levantou da cadeira e foi até a frente. Seus passos ainda um pouco inseguros, mas firmes. Disse que tinha sido um homem terrível por toda a vida, que tinha destruído famílias para construir seus prédios, que tinha pisoteado em qualquer um que ficasse em seu caminho, que tinha acumulado riqueza, mas perdido sua humanidade. Alexandre contou sobre o acidente, sobre os meses de amargura e ódio que se seguiram, sobre como tinha perdido toda a vontade de viver. Foi quando 3 meninos apareceram em seu jardim pedindo comida. Ele fez uma proposta cruel, zombando da fé e esperança deles. Mas aqueles meninos aceitaram o desafio impossível. Ele falou sobre como Lucas massageava suas pernas todos os dias, mesmo sem acreditar que faria diferença. Sobre como Miguel conversava com ele sobre perdão e segundas chances. Sobre como Pedro rezava por ele todas as noites. 3 crianças que não tinham nada, dando tudo o que podiam para ajudar um homem que nunca fez nada por elas. Alexandre admitiu que quando descobriu a traição de Roberto, quase desistiu de tudo novamente, mas foram os meninos que o seguraram, que o impediram de cair no abismo. Então, milagrosamente, suas pernas voltaram a funcionar. Os médicos não conseguiram explicar, mas ele sabia. Não foi apenas um milagre físico, foi um milagre do coração. Ele olhou diretamente para o juiz e disse que aqueles meninos eram seus filhos da mesma forma que se Clarice os tivesse dado à luz. Nenhum juiz, nenhuma lei, nenhum parente oportunista os tiraria dele, que lutaria com cada recurso que tivesse, cada conexão, cada centavo de sua fortuna. O juiz ouviu tudo em silêncio. Então pediu um intervalo de 2 horas para analisar todas as evidências e depoimentos. Foram 2 horas tensas. Alexandre, Clarice e os 3 meninos esperaram em uma sala separada. Ninguém falava muito, apenas se seguravam mutuamente. Quando voltaram ao tribunal, o juiz tinha sua decisão. Ele começou falando sobre a complexidade do caso, sobre como tinha pesado cuidadosamente todos os aspectos. Disse que normalmente favorecia a permanência de crianças com familiares biológicos, mas que cada caso era único. O juiz então detalhou por que os familiares apresentados não eram adequados para cuidar das crianças. A tia de Lucas não tinha estabilidade financeira real e seu interesse súbito era claramente motivado por ganância. A mãe de Miguel tinha problemas graves de dependência química não tratados e histórico de abandono. O padrasto de Pedro tinha cometido abuso físico grave e representava perigo real ao menino. Por outro lado, Alexandre e Clarice Monteiro tinham recursos, estabilidade e, o mais importante, genuíno amor e cuidado pelos 3 meninos. As evidências mostravam uma transformação real em toda a família. Os meninos claramente desejavam ser adotados por eles e já consideravam aquela sua casa. O juiz bateu o martelo e anunciou que aprovava a adoção de Lucas, Miguel e Pedro pela família Monteiro. Roberto foi advertido sobre as falsas acusações e o caso seria encaminhado ao Ministério Público para investigação de falsidade ideológica. Os familiares foram dispensados sem direito a qualquer compensação. A sala explodiu em reação. Alexandre abraçou os 3 meninos. Clarice chorou de alegria. Os advogados comemoraram. Do outro lado, Roberto saiu furioso, seguido pelos falsos familiares decepcionados. A batalha tinha terminado, mas Alexandre não queria vingança contra Roberto. Nos meses seguintes, enquanto o ex-sócio cumpria pena por falsidade ideológica e desvio de recursos, Alexandre foi visitá-lo na prisão. Roberto se recusou a falar no início, mas Alexandre insistiu.
Ele disse que tinha aprendido sobre perdão com 3 crianças que tinham todos os motivos para serem amargas, mas escolheram a esperança. Disse que não esqueceria o que Roberto fez, mas que o perdoava. Mais do que isso, quando Roberto cumprisse sua pena, haveria uma oportunidade de recomeço esperando. Não na empresa, isso estava fora de questão, mas Alexandre ajudaria Roberto a se reerguer se ele realmente mudasse. Roberto ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente, com lágrimas nos olhos, pediu desculpas. Era tarde demais para consertar o passado, mas pelo menos era um começo. A vida da família Monteiro se estabeleceu em uma nova rotina. Lucas foi matriculado em uma das melhores escolas particulares da cidade. No começo foi difícil. Ele estava anos atrasado em relação aos outros alunos, mas com tutores particulares, e sua determinação natural começou a alcançá-los e eventualmente superou seus colegas. Seu sonho de ser engenheiro estava cada vez mais próximo. Miguel recebeu materiais de arte profissionais e uma bolsa em um curso especializado. Descobriu que tinha talento real, não apenas bruto, mas técnico. Seus professores diziam que ele poderia se tornar um artista renomado se continuasse se dedicando. Clarice transformou um dos quartos da mansão em estúdio para ele, com cavaletes, tintas e telas. Miguel passava horas ali criando mundos em suas pinturas. Pedro continuou com suas orações, agora em um quarto próprio decorado com carinho. A fé do menino nunca vacilou mesmo quando tudo parecia impossível. Ele estudava em escola regular, tinha amigos, vivia uma infância normal pela primeira vez, mas nunca esqueceu de rezar pelos 3, todas as noites, agradecendo a Deus pela família que encontrou. Alexandre transformou parte significativa de sua empresa. Criou o Instituto Esperança, uma organização dedicada a acolher crianças em situação de rua. O Instituto oferecia abrigo temporário, comida, educação e treinamento profissional. Alexandre investiu milhões no projeto, contratou assistentes sociais, psicólogos e professores. Queria dar a outras crianças as mesmas oportunidades que tinha dado a seus filhos. Joana continuou trabalhando na mansão, mas agora como parte da família. Ela ajudava a cuidar dos meninos, cozinhava suas refeições favoritas e dava conselhos quando precisavam. Marcos e Gilberto também permaneceram tornando-se figuras de tios para os garotos. Clarice floresceu. Ela finalmente tinha propósito, algo pelo qual acordar de manhã. Dedicou-se aos meninos com amor maternal genuíno. Participava das reuniões escolares de Lucas, ia às exposições de arte de Miguel e assistia aos jogos de futebol que Pedro começou a jogar na escola. O casamento com Alexandre também mudou. Eles voltaram a conversar, a compartilhar momentos, a se conectar. Não era perfeito, tinham anos de distância para superar, mas era real. Alexandre mudou de formas que nunca imaginou possíveis. O empresário cruel e calculista deu lugar a um homem que pensava nas consequências de suas ações, que considerava o impacto social de seus empreendimentos. Não se tornou um santo da noite para o dia. Ainda era duro nos negócios quando necessário, mas tinha limites agora. Tinha compaixão. Ele olhava para seus 3 filhos e via não apenas o que tinha dado a eles, mas o que eles tinham dado a ele. Lucas o ensinou sobre determinação e força mesmo diante do impossível. Miguel o ensinou sobre perdão e a beleza de encontrar alegria nas coisas simples. Pedro o ensinou sobre fé, sobre acreditar mesmo quando não há razão lógica para acreditar. 2 anos se passaram desde aquele dia no tribunal. Lucas estava prestes a completar 17 anos. Miguel 15 e Pedro 12. Eram jovens agora, não mais as crianças maltrapilhas que apareceram no jardim da mansão, mas no fundo mantinham a mesma essência e a mesma bondade que sempre os definiu. Em um domingo à tarde, a família inteira estava reunida no jardim. Alexandre, que agora caminhava normalmente, jogava a bola com Pedro. Clarice ajudava Miguel a montar uma tela para pintar ao ar livre. Lucas estava sentado lendo um livro de cálculo avançado, preparando-se para o vestibular de engenharia no próximo ano. Joana trouxe uma bandeja com limonada e biscoitos. Marcos e Gilberto estavam de folga, mas tinham vindo visitar para o churrasco do final da tarde, como era a tradição de domingo.
O sol estava perfeito, o céu azul sem nuvens. Era uma cena de família comum, mas extraordinária em seu significado. Alexandre parou por um momento e apenas observou tudo aquilo. Pensou em como tinha chegado ali em todas as voltas que sua vida tinha dado. O incêndio que tirou os pais de Lucas, o abandono que marcou a infância de Miguel, os abusos que Pedro sofreu, seu próprio acidente que poderia tê-lo deixado amargo para sempre, a traição de Roberto que poderia tê-lo destruído. Mas de alguma forma, todas aquelas tragédias se entrelaçaram em algo belo. 3 meninos que não tinham nada encontraram uma família. Um homem que tinha tudo, mas não tinha nada de real, encontrou seu propósito. Uma mulher presa em um casamento vazio encontrou amor maternal. Uma mansão fria se transformou em um lar cheio de vida. Alexandre finalmente compreendeu o que Pedro tentava dizer sobre propósito. Deus, o universo, o destino, como quisessem chamar, tinha colocado aqueles 3 meninos em seu caminho por uma razão não apenas para curá-lo fisicamente, mas para salvá-lo de uma vida vazia de significado real. O verdadeiro milagre não foi voltar a andar, foi aprender a enxergar. Alexandre tinha passado 40 anos de vida olhando, mas não vendo, ouvindo, mas não escutando, existindo, mas não vivendo. 3 crianças de rua com nada além de fé e esperança ensinaram a um milionário o que realmente importava na vida. Naquela tarde de domingo, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Alexandre reuniu todos e pediu que fizessem uma roda. Lucas, Miguel, Pedro, Clarice, Joana, Marcos e Gilberto, sua família não de sangue, mas de escolha, não perfeita, mas real. Alexandre olhou para cada um deles e simplesmente disse: "Obrigado. Obrigado por não desistirem de mim quando eu era apenas um homem amargo em uma cadeira de rodas. Obrigado por mostrarem que família não é definida por genética, mas por amor. Obrigado por provarem que milagres acontecem quando temos fé suficiente para acreditar neles." Pedro sorriu e disse que não precisavam agradecer, que era Deus agindo através deles. Miguel completou que todos se salvaram mutuamente. Lucas, sempre o mais prático, disse que o importante era que estavam juntos agora, que tinham um futuro pela frente. E tinham. Lucas se formaria engenheiro e um dia construiria não apenas prédios, mas oportunidades para outros como ele. Miguel se tornaria artista e usaria sua arte para contar histórias de esperança. Pedro manteria sua fé inabalável e a compartilharia com todos ao seu redor. Alexandre continuaria seu trabalho no Instituto Esperança, transformando vidas. Clarice seria a âncora que manteria todos unidos. A família Monteiro, que tinha morrido na frieza e ambição, renasceu. Unida não por obrigação, mas por amor incondicional. Construída não sobre mentiras e aparências, mas sobre verdade e autenticidade. Sustentada não por dinheiro ou poder, mas pela fé que move montanhas. Enquanto a noite caía e as estrelas começavam a aparecer no céu, os 8 permaneceram juntos no jardim, conversando, rindo, simplesmente estando presentes uns com os outros. Era tudo o que precisavam. Era tudo o que sempre precisaram, uma família unida pelo amor, pela fé e pela certeza de que juntos poderiam superar qualquer desafio que a vida colocasse em seu caminho.